O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, Jesus faz esse elogio a João Batista, dizendo que de todos aqueles que nasceram de mulher, quer dizer, aqueles que vivem a vida natural, a vida segundo a carne, não segundo o Espírito, o maior de todos é João Batista. João Batista renunciou a uma vida cômoda que era destinada para ele como filho de Zacarias, sacerdote do Templo de Jerusalém, que, como todos os sacerdotes, tinha uma vida bastante confortável e gozava do prestígio, da honra, da boa fama entre todas as pessoas, e viveu no deserto, quer dizer, sem uma casa, sem um lugar, viveu como peregrino, viveu com aquilo que é essencial para o ser humano. E o que era o essencial para ele? A gente sabe pelo Evangelho como João se alimentava. A gente sempre ouve falar das dietas por aí, né? A dieta da Lua, a dieta Beverly Hills, a dieta Atkinson, a dieta Dukan, a dieta ketogênica, a dieta vegana, a dieta do jejum intermitente, né? Ninguém ouviu falar da dieta João Batista, né? Proteína, gafanhoto, carboidrato, mel silvestre, né? Quero ver quem aguenta fazer uma dieta dessas. E esse era João Batista, que vivia com o essencial, e não só com a comida e com a bebida essencial, mas com o alimento essencial do Espírito, que é a esperança. Porque ele deixou todas as coisas para viver de esperança, para se dedicar completamente a preparar o caminho para o Salvador. Quando João Batista anuncia a salvação, ele usa os termos dos últimos profetas do Antigo Testamento, Amós, outros chamados os profetas apocalípticos, porque eles falam do terrível dia do Senhor, o dia
do ajuste de contas, o dia em que finalmente a justiça vai ser feita, o dia que os maus vão ser punidos, que o mal vai ser eliminado da terra e que Deus vai reinar sobre tudo, sobre todos. E é assim que ele anuncia o Salvador, aquele que tem o machado na mão, aquele que tem a eira para filtrar a palha e o grão e queimar a palha num fogo que nunca termina. E esse Messias que é pintado por João Batista com termos tão duros, João Batista ali na prisão não vê acontecer esse dia do julgamento, esse dia em que o mal é vencido. E ele se pergunta, ou talvez os discípulos dele se perguntem, porque ele manda os discípulos irem falar com Jesus: é você mesmo aquele que eu estava anunciando, ou a gente ainda tem que esperar um outro? Essa é a dúvida que existe ainda no antigo Israel. Os judeus que o Papa São João Paulo II chamava com muito carinho de nossos irmãos mais velhos, eles dizem: não, Jesus de modo nenhum pode ser o Messias, o Mashiach, anunciado nas nossas escrituras, porque elas anunciavam que quando chegasse o Mashiach, acabaria todo o mal no mundo. E é evidente que o mal não acabou, que o mal continua existindo. Então, de nenhuma forma, Jesus pode ser considerado o nosso ungido, o nosso Mashiach, nosso Messias. Uma dificuldade também aparecia nos primeiros cristãos. Eles esperavam que o fim do mundo, que o julgamento definitivo da história, que o dia definitivo do Senhor, anunciado pelos profetas, ia acontecer ainda na geração deles. E por isso a gente escuta São Tiago dizendo para a sua comunidade: ficai firmes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme. Tomai como modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Ele diz: aguardem o dia do Senhor, o dia do juízo definitivo. Ele é certo, não tem volta, já está decretado. Mas ele não vai acontecer no tempo que a gente espera. E o que a gente precisa durante esse tempo de espera é de paciência, de firmeza. João Batista se pergunta se chegou realmente aquela salvação que ele esperava. E Jesus responde com o testemunho dos próprios discípulos de João Batista, que testemunham as obras dele, as obras de Jesus. Então ele diz para eles: vão lá e respondam para João. Está acontecendo aquilo que o profeta Isaías tinha anunciado e que a gente escutou na primeira leitura. Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo, se desatará a língua dos mudos. Jesus mostra tudo isso acontecendo e diz: sim, o dia do Senhor virá, o julgamento definitivo virá, o ajuste de contas, o famoso dia da vingança, o dia da ira do Senhor virá. Mas antes disso existe um tempo de misericórdia,
um tempo onde aqueles que estão caídos se levantam, onde aqueles que estão mortos pelo mal, pelo pecado, ressuscitam, onde os olhos se abrem para contemplar a obra de Deus, onde os ouvidos se abrem para escutar o Evangelho. E tudo isso também foi predito pelos profetas. Esse tempo de graça, esse tempo de misericórdia, esse tempo de perdão. Então a justiça vem, mas Deus é paciente e quer dar para todos o tempo da conversão. Mesmo que esse tempo da conversão seja o mesmo tempo que é usado para continuar praticando o mal, para continuar praticando a injustiça, né? Se esse tempo for tirado, também é tirado o tempo da misericórdia, o tempo da conversão, a oportunidade de se voltar para o Senhor. E Jesus termina essa resposta para João Batista com uma bem-aventurança, que não faz parte daquela lista do Sermão da Montanha que a gente conhece: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, os mansos, que promovem a justiça, os que têm fome e sede de justiça. Ele diz: bem-aventurado aquele que não se escandaliza por causa de mim. Quer dizer, aquele que não se assusta com a misericórdia, aquele que não considera que a misericórdia é uma fraqueza diante do mal, como aqueles fariseus que viam Jesus tomando a refeição com os pecadores e diziam: esse homem, ele se diz profeta, mas ele está aí comendo com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores, né? Se escandalizavam por causa dele, se escandalizavam por causa da misericórdia. Todos nós, irmãos e irmãs, vivemos num mundo em que a gente quer e exige a justiça, mas a justiça dos homens não é a justiça de Deus. A nossa justiça nos torna cruéis, nos torna justiceiros, e faz com que a gente, ao combater a injustiça, cometa outras injustiças. Em todo o mundo, não só no Brasil, está acontecendo esse fenômeno da radicalização da sociedade, da polarização, uns contra outros, né? Mas uma coisa parece que todo mundo tem em comum, né? Que a única forma de implantar a justiça no mundo é por meio da violência. Quer dizer, chega de dar corda para o mal, para a injustiça, para a insegurança, para a corrupção, para o pecado. Vamos acabar de uma vez com isso. E vamos acabar com isso de uma forma violenta. E aqui não se distingue nem direita, nem esquerda, nem conservador, nem progressista. Todo mundo, de alguma forma ou de outra, aposta na violência, em alguma forma de violência, né? E Cristo, com a sua pregação de misericórdia, com a sua paciência, pode escandalizar esse mundo, como, aliás, o vigário de Cristo, né, na terra, o Papa Francisco, tem escandalizado. Fala de misericórdia, fala de perdão, e todo mundo atira pedras nele, né? Não, nenhum diálogo com o pecador, nenhuma abertura de coração para essa gente que não segue a nossa doutrina, né? Se alguém abre o coração, se alguém mostra um pingo de misericórdia por essa gente, então essa pessoa é um herege, é um condenado. E essa é a resposta que o Papa tem recebido, não dos inimigos da igreja, não dos ateus, não dos pagãos, tem recebido dos próprios católicos. Porque a misericórdia nos escandaliza.
E se a misericórdia nos escandaliza, irmãos e irmãs, nós ficamos fora dessa bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza por causa de mim, porque eu pego os cegos pela mão, levanto eles, abro os olhos, porque eu abro os ouvidos dos surdos, porque eu levanto os caídos, eu ressuscito os mortos, né? Eu inauguro um tempo de graça e de perdão, que é o tempo da igreja. Essa é a missão da igreja, estender pelo mundo inteiro esse ano da misericórdia, esse tempo de conversão, esse tempo de graça para todos aqueles que querem se voltar para o Senhor, para todos aqueles que querem o perdão dos seus pecados, a voltar à vida, voltar a caminhar. Então, irmãos e irmãs, que esse domingo, chamado Domingo da Alegria, também possa nos introduzir na alegria da misericórdia, nessa alegria do pastor que fica mais alegre ao achar a ovelha perdida do que com as 99 que ficaram no aprisco, né? Com essa alegria do pai que reencontra o filho que estava perdido, que tinha gastado todos os bens dele. Que essa misericórdia encha de alegria o nosso coração e que cada um de nós também se veja diante de Deus como, e aqui uma expressão, palavra inventada pelo Papa Francisco, como misericordiado. É a única autoimagem que a gente pode ter diante de Deus é essa, eu sou um misericordiado, eu sou um pecador que recebi a graça, que recebi o perdão. Eu estava perdido e fui achado, eu estava morto e voltei a viver. E que isso, irmãos, não nos escandalize, mas nos encha de alegria. Termino essa reflexão com um diálogo muito bonito e real que eu escutei entre um cristão e um judeu. O cristão dizia para o judeu: olha, vocês continuam esperando o Messias? O Messias já veio faz 2000 anos. O que vocês continuam esperando? Vocês estão esperando o quê? E esse judeu, esse nosso irmão mais velho, com a sabedoria que Deus deu a Israel, que nunca tirou, respondeu assim: vocês cristãos também estão esperando o Messias. E isso é uma verdade que a gente se esquece, né? A igreja diz nos seus documentos sobre o judaísmo, diz assim: a esperança de Israel não é em vão, porque eles esperam o Messias e nós também esperamos o Messias, né? A única diferença é que quando o Messias, esperado pelos judeus, chegar, nós vamos encontrar no rosto dele os traços daquele Jesus que já veio e que vive entre nós na sua igreja pelo Espírito Santo. Então, irmãos, que a gente saiba reconhecer esse tempo de graça e de perdão, que a gente saiba procurar o perdão de Deus e que a gente saiba também espalhar pelo mundo a alegria da misericórdia de Cristo Jesus.